Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto com mais uma aula para os meus alunos. E a aula de hoje será sobre sequências, as letras como números. Como encontrar uma expressão, uma fórmula, que nos ajude a encontrar qualquer elemento desta sequência. Quando você tem uma sequência de figuras ou de número e precisa determinar a quantidade de elementos de uma determinada figura, a melhor coisa que você tem para fazer, se for uma sequência de figuras, é transformar essas figuras em números, para que você possa descobrir qual que é a regra para fazer a fórmula e assim descobrir a quantidade de elementos daquela figura que está sendo solicitada. Vamos começar mostrando o seguinte. Chamaremos o número da figura de n, ou seja, a figura 1, o n será igual a 1. A figura 2, o n será igual a 2, a figura 3, o n igual a 3 e assim sucessivamente. Não esqueça, pessoal, que o número da figura, com a quantidade de elementos que tem essa figura, existe uma relação entre elas e a fórmula estará montada em cima disso. Veja os exemplos, reveja os exemplos, tentarei ser o mais claro possível, mas qualquer dúvida, deixe seu comentário que eu tentarei solucionar o seu problema, ok? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Ela era uma sequência de figuras e, como eu disse para vocês, eu transformei em números. Ou seja, a figura 1 tem 1 elemento, a figura 2 tem 4 elementos, a figura 3 tem 9 elementos e a figura 4 tem 16 elementos. Não esquecendo que existe uma relação entre o número da figura e o resultado obtido. Nesse caso, nesse primeiro exemplo, podemos observar que nada mais é que o número da figura multiplicado por ele mesmo. Ou seja, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3 ou 4 vezes 4. Então, para essa sequência, a fórmula seria n ao quadrado. Só verificando, na figura 1, n ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Na figura 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Na figura 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Na figura 4, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Quer dizer que a fórmula dessa sequência seria n ao quadrado. Se por acaso o exercício me pedisse para que descobrisse a 15ª figura, nada mais do que multiplicarmos 15 vezes 15. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225 elementos teria a 15ª figura. Vamos ao nosso segundo exemplo. Novamente era uma sequência de figuras que eu transformei em números, onde a primeira figura tem 2 elementos, a segunda figura 5, a terceira 8 e a quarta 11 elementos. Como descobrir a fórmula para que eu possa descobrir qualquer elemento dessa sequência? Eu já não posso usar a mesma fórmula da primeira, porque a primeira fórmula a gente conseguiu descobrir que era n ao quadrado. Porque logo na primeira figura, se você colocar 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, e nossa primeira figura tem 2 elementos. Você pode descobrir qualquer fórmula usando o coeficiente numérico para a parte literal, que nesse caso é o n, com qualquer termo independente, ou seja, um número sozinho. Se de repente pela primeira figura eu colocar a fórmula como 2n, para a primeira figura dará certo, porque a partir do momento que eu pegar e substituir o n por 1, 2 vezes 1, 2. Só que quando eu chego na segunda figura, esta fórmula já não dá certa. Ela vai ficar 2 vezes 2, 4, e eu tenho um total de 5 elementos. Então, pensando bem, eu posso usar qualquer número. Se eu colocar 3n menos 1, vamos ver o que acontece com 3n menos 1? Quando eu pegar na primeira figura e fizer 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, deu certo. Quando eu pegar na segunda figura e fizer 3 vezes 2, 6, menos 1, 5, também deu certo. Vamos testar a terceira figura. Quando eu fizer 3 vezes 3, 9, menos 1, 8, também deu certo. E finalizando, 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Concluindo, então, esta é a fórmula para essa sequência. E eu posso descobrir qualquer elemento. Se eu quiser descobrir quantos elementos tem a 105ª figura, basta eu fazer
3 vezes 105, 315, menos 1, 314. Então, a 105ª figura teria 314 elementos. Concluindo, esta é a fórmula para essa sequência, 3n menos 1. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Nesse caso, é uma sequência numérica, mas apenas para que eu não me perca, o que eu fiz? Eu coloquei em cima de cada número da sequência, eu nomeei de figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, mesmo não sendo uma figura, mas para que eu saiba que eu tenho que fazer uma relação entre esse número com o resultado que está na sequência. Se eu observar os dois primeiros números, eu percebo que eles são parecidos com o do item anterior. No entanto, a fórmula não serve. Não serve por quê? Porque se você analisar a fórmula anterior, era 3n menos 1. E se eu pegar na terceira figura, se eu pegar 3 vezes 3, daria 9. Menos 1 daria 8. E no resultado dessa sequência é 10. Então quer dizer que esta fórmula não serve para essa sequência. Mas se analisarmos esse número que tem a figura com o resultado que está abaixo, nós podemos concluir que a fórmula desta sequência nada mais é do que o número da figura multiplicada por ela mesma, adicionando 1, uma unidade, um termo independente. Ou seja, na figura 1, 1 vezes 1, 1. Com 1, 2. Na figura 2, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E assim na figura 3 e 4. Vou mostrar agora demonstrando com a fórmula. N ao quadrado mais 1 seria a fórmula dessa sequência. Então vamos lá. Na primeira figura, N ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. Na figura 2, N ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. Na figura 3, 3 ao quadrado, 9. Mais 1, 10. E na quarta figura, 4 ao quadrado, 16. Mais 1, 17. Concluindo, esta seria a fórmula para descobrir qualquer elemento desta sequência. Por exemplo, se eu quisesse saber qual é o número que pertence à 10ª figura, eu colocaria aqui 10 vezes 10, 100, mais 1, 101. Quer dizer que o número que estará na 10ª figura será o 101. Vamos ao nosso próximo exemplo. Voltando novamente a uma sequência de figura, acredito agora que muitos já pegaram o jeito de descobrir a fórmula, sabendo que existe essa relação entre o número da figura e a quantidade de elementos que ela tem. Se você observar nessa, ela está simples. A figura 1 com 4 elementos, figura 2 com 8, 3, 12 e assim sucessivamente. Concluindo, nós temos para esta sequência a fórmula 4n. Só verificando, se o valor do n é o número da figura, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. O importante é que a gente confira todos os resultados, porque, como no exemplo anterior, pode ser que uma delas não bata, então significa que esta não é a fórmula. Então, nesse caso, se eu quisesse saber, nessa sequência, quantos elementos teriam a 25ª figura, basta eu fazer 4 vezes 25, que resultaria em 100. Significa que a 25ª figura tem 100 elementos. Vamos agora ao nosso último exemplo e eu vou deixar você, meu aluno, tentar descobrir qual seria a fórmula para essa sequência. Observe o número da figura e a quantidade de elementos que ela tem. E tente, assim, descobrir qual seria a fórmula para descobrir qualquer elemento desta sequência. Por exemplo, se eu quiser saber quantos elementos tem a 10ª figura. Vamos lá, vamos dar um tempinho, vamos ver se vocês descobrem. E aí, conseguiu? Bem, para quem conseguiu, parabéns! A fórmula dessa sequência nada mais é que n
mais 1, tudo elevado ao quadrado. Vamos fazer a verificação? Na figura 1, 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Na figura 2, 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Na figura 3, 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Na figura 4, 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado, 25. E na figura 5, 5 mais 1, 6. 6 ao quadrado, 36. Então, a fórmula seria n mais 1, tudo elevado ao quadrado. E agora está fácil responder quantos elementos teriam a figura 10. Seria 10 mais 1, 11. 11 ao quadrado, 121 elementos teria a nossa 10ª figura. Bem, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Espero ter ajudado a como descobrir uma fórmula para uma sequência, seja ela numérica ou através de figuras. Deixe seus comentários abaixo, curta se gostou da aula e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas, tá? Até mais, muito obrigado, um abraço a todos os meus alunos. Até!